Bom, senhores, esse mangá é um lixo, mas eu vou explicar o porquê. Para. E aí, meu chegado, beleza? Antes da gente ir pro conteúdo, eu vou te pedir, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, e se você gostar do vídeo, compartilha com alguém. Mas eu sei que você vai gostar, porque o conteúdo tá da hora, cara. Por último, comenta, o que você achou? Do mais, bora! Dizem que objetos, com os cuidados corretos, podem habitar uma alma. E a gente vê diversos objetos, uma caneta tinteiro, um bonequinho muito maroto e uma katana. Mas, se isso tiver certo, E vamos se aproximando de um beco. o que há nos restos que o mundo descarta? E agora realmente a nossa história se inicia com um bichinho de pelúcia e uma criança chorando. Olha só, meu bichinho de pelúcia acabou rasgando. E a mãe retruca. Uma pena, acabamos de comprar. Se remendar, provavelmente só vai ficar desajeitado. E com um sorriso sádico, a mãe diz: Não tem jeito. Vamos jogar fora e comprar um novo. A criança limpa suas lágrimas e fala com uma expressão bem sombria. Da próxima vez eu quero um gatinho. A garotinha vai falando: Ah, claro. pessoas transformam facilmente coisas em lixo. Então, passam a tratar tudo como algo sujo. E nunca mais passam a dar valor. A gente vai acompanhando de cara assim um trajeto onde aquele bichinho tinha sido descartado. Isso também vale para as pessoas. Local de acumulação dos objetos descartados. A gente vê um guarda que fica surpreendido com algum barulho estranho e pergunta o que é. E ele vai se aproximando e percebe alguém revirando o lixo. E ele, por algum motivo, que eu não sei explicar o porquê, deve ser contexto desse mundo, ele chega e fala: não se mexa, quem é você? Aqui o acesso é proibido a pessoas não autorizadas. E o cidadão, sem entender nada, se vira e não fala nada. Ele fica surpreso e fala: por acaso você é o baderneiro de lixos que estava nos avisos? Fica levando lixo e pondo em risco a beleza da cidade, seu marginal. Eu não vou deixar fugir. E ele esmaga um botão de alerta e começa a soar um alarme muito alto. Seja capturado de forma pacífica. Ele fala isso enquanto diversos outros guardas vão surgindo e o nosso queridão simplesmente não perde tempo e joga lixo neles. E vocês acham que acabou? Depois deles serem acertados com esse lixo, eles ficam reclamando: ah, lixo, que doce, que doce. E eles veem que ele tá escapando, não? Eles se teleportam muito rápido. Lá está ele! Não deixem escapar de jeito nenhum. E eles dão uns pipocos nele. Simplesmente assim. Mas como eu acho que esse é o protagonista, provavelmente. Queridão aqui assistiu muito Matrix, né? Ele desvia das balas. E um dos guardas falou: quê? Que rápido! Ai! E eles continuam atirando, e infelizmente ele não assistiu a trilogia completa e foi acertado por uma das balas. Mas, mesmo com raiva, ele consegue saltar do muro principal e os guardas começam a perseguir ele. Ele fugiu! Encontre aquele baderneiro de lixões de uma vez por todas! E o nosso queridão vai mostrando machucado e de pouco a pouco ele tira no capuz e fala: seus grandes uns merdas. Não é baderneiro, seus idiotas. E a gente vê aquele camaradinha de antes. Pô, que dó. Vamos lá, vamos tirar um momento aqui. Que dó, cara. É só um bichinho de pelúcia, ainda tava em muito bom estado. A gente corta a cena para uma cidade belíssima e muito linda. Pessoas conversando, crianças se divertindo, um cidadão com uma roupa um pouco desgastada aparecendo e uma das pessoas falando: Ei, você soube? Parece que na noite passada o baderneiro de lixões apareceu de novo. E a outra pessoa fala: que? O que será que ele está pensando? Levando lixo pra fora. Certeza que os nativos de No. Aí ele percebe que aquele cidadão estava ouvindo e elas acham estranho e desconfortável com sua presença por algum motivo. E ele vai saindo e ela, ou melhor, elas vão falando: É um nativo? Ai, credo, vestido daquele jeito sujo. Espero que não venha mais. e a gente vê uma bela cidade divisória com uma favela. É o que eu consigo descrever aqui, que é um bando de barracões empilhados um de um jeito muito estranho sobre o outro, e feito de qualquer jeito, apenas para servir de abrigo, provavelmente. E a gente vai dando enfoque nessa região, gente maltrapilha, e vai cortando para duas crianças
Falam, parece que estão falando na cidade toda. O tal baderneiro de lixões é ele de novo, não é? Sério, dá um tempo. Os guardas vão começar a ficar de olho até na gente. E a gente vê o nosso queridão aqui mexendo em algum objeto, concentrado, e aparece um pé. Você foi catar lixo de novo, não foi, Rudo? E a gente descobre que é o nosso queridão. E a pé era de uma garotinha chamada Tia, que o nosso protagonista, né? Ele responde: as pessoas da cidade são super rigorosas com o manejo de lixo, você sabia? Você nem tem ideia do que vão fazer contigo se for pego. Por que você insiste tanto assim em pegar lixo? E o Rodo, pensativo assim, até com um jeito mórbido de falar, mas realista nesse ponto, ele fala: esse povo rico fica jogando fora uma coisa atrás da outra, que ainda podem ser usadas. Desse jeito, é uma pena até para essas coisas aqui. E ele tá certo, tá, senhores? Não é porque uma coisa tem um rasgadinho, tem alguma coisa, um pequeno defeito, que ele automaticamente deixa de ser utilizável, ser até valioso, tá? Além disso, é para ajudar nos custos de vida. E ela pensa: tem poucas pessoas que compram também. E a gente repara que o que ele estava mexendo era uma lamparina. Você deve gostar bastante de lixo, não é, Arudo? Você deveria parar com isso. E ele encabulado fala: não exatamente. Vai chegando outra criança e fala: Olha que fedor, que fedor. Por aqui é especialmente fedorento. E aí, você também tá aqui, tia. o que foi? Ela responde. Bem, é que se você ficar junto, vai começar a cheirar mal, não é? E ela: É que esse cara tá sempre com essas luvas sujas pra caralho e todas ferradas, reparou? Acho que vou ficar com você só de encostar. Já viu debaixo daquelas luvas? Sério, é um horror que só. e qual que é o problema? Não é muito diferente da gente, ela rebate. Sim, mas eu não te recomendo andar junto dele, já que ele é o filho de um assassino. Dizem que esse subúrbio originalmente era um lugar para prender os criminosos, que nós somos os seus descendentes. Por isso que todo mundo estava se esforçando e trabalhando duro para tirar essa imagem ruim, não é mesmo? Mas por causa do pai desse daí ter matado gente, Enquanto o nosso protagonista ele serra a mão de raiva. tudo acabou sendo perdido, não foi? E por isso que se você ficar com ele, vão achar que até a tia é da mesma lá. E ele repara que o nosso queridão tá ligado no 220, emanando até uma aura de periculosidade. Tá vendo? Aqueles dali são olhos de um criminoso. E ele vai sair correndo. Parece que é verdade quando dizem que os filhos puxam os pais. Um dia você também vai virar um assassino, seu idiota. E ele vai sair correndo. E nosso queridão tá de cabeça baixa, né? Infelizmente. Por que eu? Sério, como ele diz essas coisas desagradáveis? Ela responde: você é diferente dos seus pais, Zurudo. Eu acredito nisso. Você não é uma pessoa ruim que mataria alguém. E ele acaba ficando encabulado. É mesmo? E ela repara uma coisinha em especial. Quem é esse aqui? É tão fofo. Foi você que consertou esse também? Rudo, como que você é incrível? Esse daqui é para você. Oi? Não, 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 não dá à venda. Por isso eu vou te dar, tia. Mãe? E ela ouve uma pessoa chamando ela. O que você tá fazendo? Nós estamos indo embora, tia. E ela vai se despedindo. Então, até mais, Rudo. E só que ele não conseguiu entregar o bichinho. E é aquele queridão de mais cedo, né? Tava ouvindo e vai cortando de pouco a pouco a cena pra o que parece ser a casa do Rudo. Ele falando: voltei. E aquele cara sorrindo pra ele: não está vendo? Por isso eu vou te dar. Era isso? Ele tá zoando com a cara do nosso queridão. Por acaso você tava. O nome dele é Lector. Você precisa ser mais claro pra falar, meu camarada. Mais importante que isso, acho que eu vou pedir pra você me contar sobre essa história de catar lixo na noite passada. Sabe, você não precisa tentar ganhar dinheiro em troca de correr riscos. Enquanto for aquele moleque que
Eu cuido de você. Não é arriscado. Até hoje eu nunca fui pego. Orodo vai falando pra ele. Mas te encontraram ontem, não foi? O Lecter rebate ele. Eu sei que você pensa que nós não temos parentesco de sangue, mas nós somos uma família. Pô, aí, vamos parar um minuto aqui. Meu coração se derrete. Meu coração se derrete. Mas somos uma família, já que está na hora de você corrigir essa sua mania de ficar fazendo cerimônia. E Orodo, de novo, baixa o espírito aristotélico nele. E ele fala, Lector, você me acolheu quando eu era só um bebê, abandonado, e me criou desde então. Eu não estou fazendo cerimônia. É um agradecimento como alguém da família. E ele fica pensando, Rudo, porque ele fala uma coisa muito madura. Ai, se você conseguisse ser tão honesto assim com a tia também, ela poderia entender os seus sentimentos, mas o quê? A tia não tem nada a ver com isso do que a gente tá falando agora, tá? E aí o Lecto percebe que o Rudo tá ferido, né? Que machucado é esse, Rudo? Por acaso você levou um tiro de novo? Não, não é isso. Aqui foi. Me mostra, eu vou cuidar disso pra você. Aí já aproveito, eu troco as faixas das suas mãos também. Tira as luvas. E ele vai tirando. São imagens bem fortes no sentido. As luvas, elas estão em carne. As luvas não, as mãos, elas estão em carne viva. Não vai mais ao lixão. Da próxima vez vai ser pior. Um machucado desses não é nada demais pra mim. Tudo serra a sua convicção. Não comparado aos machucados que eu ganhei do meu pai. Que eu tô em choque, tá? Eu tô em choque. Eu tô demorando a expressar pra vocês porque, tipo, eu sei que existem pais terríveis, mas isso aqui já chega num nível extremo. Chega num nível extremo. Vamos continuar, senão eu vou pirar. Se você comete um crime grave, será sentenciado à morte imediatamente, jogado num abismo. Esta é a regra da cidade desde muito tempo atrás. Seu pai, ele foi jogado no abismo. Por isso você deve valorizar a si mesmo. E o que é importante, mesmo num mundo de merda como esse. Tudo vai pensando e ele reflete: as minhas mãos eram pretas desde antes mesmo que eu me desse por gente. Graças a uma dor excruciante que me atacava esporadicamente e aos olhares das pessoas que tinham desgosto da feiura desta ferida. A minha mentalidade quando criança estava bem ferrada. Foi nessa época que o Lector me deu essas luvas. Estavam um trapo. Desde a hora que eu ganhei, mas ele, de maneira calorosa, vai falando. A dor excruciante foi se acalmando, naturalmente. Eu tenho muita gratidão ao Lector, que eu não vou, talvez, conseguir retribuir tudo que ele fez por mim. Também, Ludo. Ele vai pensativo que esse cara quer. Se você não conquistar a tia logo, alguém vai tomar ela antes mesmo de você ser pego. Acha que uma beldade daquelas, amanhã mesmo, entrega isso aqui e dá um beijo nela. Ela vai mostrando o bichinho de pelúcia. Como se eu pudesse? O Rodo puto vai falar. Ele é só um pouco inconveniente. Se você não for, vai ficar sem comida. Por que você tá me obrigando? Eu estou dizendo pra você não se arrepender depois. E também precisa arrumar essa sua cara fechada. Sorria. Ai, 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 ai. Você vai rasgar meu rosto. E a gente percebe que ele tá modulando a cara do Urudo. E de fora de onde eles moram, tá uma figura estranha, usando máscara, falando uma linguagem irreconhecível. E no próximo dia, a gente vê o nosso queridão tentando se expressar, mas só fica mais horripilante. Se você não consegue criar um sorriso por conta própria, finja que é outra pessoa. Você deveria aprender a atuar um pouco. Fica falando o que bem entende. Com esse olhar, é óbvio que é impossível pra mim. Aquele impaciente, mas eu realmente eu preciso entregar isso pra ela. E ele vai subindo uma escadaria, pensando, será que ela ainda tá em casa nesse horário? E ele vai olhando para um vão preto enorme. Dizem que o abismo, ele é um grande lixão. E vai mostrando a queda livre que a gente percebe. No fim, todos os lixos são jogados no abismo. As pessoas que cometem crimes, a gente vê uma execução, o cara estirado, eles descem uma alavanca e ele despenca para a grande escuridão.
também tem o abismo como o seu destino final. Meu pai também foi engolido por esse escuro. É o que dizem. E ele fica pensando: o que será que acontece com as pessoas que foram jogadas? De novo, estão jogando criminosos? Alguém vai falando. Pois é. Aí ele percebe: tia, bom dia. Ela rebate ele. Que raridade você estar num lugar desses. Bem, é isso. Não é coisa agradável, né? A paisagem vista daqui, de várias formas. Se for no subúrbio, é assim em qualquer lugar. Não muda muito. Dizem que o fato do subúrbio ter sido construído tão à borda é para que pudessem mostrar daquele jeito para nós, os nativos, se você fizer algo ruim, você vai cair no abismo. Chega uma hora que cansa, né? O fato que se viver aqui, por mais que você não queira ver uma hora, vai acabar presenciando uma execução. Ei, Rudo, eu não quero ver você sendo jogado, ok? Ele, incrédulo, realmente eu acho que há vários lixos que são desperdícios para ficar jogando fora. Mas se você fizer coisas perigosas só por causa disso e for capturado na pior das hipóteses, você realmente pode acabar sendo jogado no abismo. O Legto me disse a mesma coisa, tia. É porque ele também gosta muito de você e fica preocupado. Pera, o quê? Ah, gosta muito de ele também? E ela percebe o que ela falou e fica encabulada com ele. Não foi isso que eu. E ele fica assim sem entender nada, porque ele não sabe interagir com mulheres, simplesmente despenca, gritando: Ah, Rudo! E ela pergunta pra ele: O que é essa pelúcia? Ah! Ele grita de novo. Ah, isso. Quando eu vi, eu pensei que você ia gostar e pode ser que você não goste por ser algo que foi jogado no lixo, mas eu pensei que seria mais feliz pra isso aqui se ele pudesse ficar ao seu lado do que ser abandonado. Por isso, aqui, ele vai entregando pra ela e ela fica feliz e abraça num aconchego aquele ursinho de pelúcia. Eu, eu, eu fico muito feliz. Eu vou cuidar dele com carinho pra sempre. E ele fica encabulado e sai correndo, gritando. Desesperado, eu não vou fazer esse grito, tá? Eu não sabia o que fazer, por isso, por hora, deixei o meu êxtase me levar correndo em velocidade máxima pra casa. Preciso contar pro Lecto. Só quero ver a reação dele quando. E ele acaba trombando com um cidadão, sem entender nada, um livro bem parecido com o que estava anteriormente na mão do Lecto. Ai, qual foi? E a gente percebe que é o mesmo cidadão de antes, muito estranho. Ele fica analisando o cidadão. Quando ele se levanta de novo, só pega esse livro e sai correndo. Ah, ei! O Urodo grita pra ele. Qual o problema desse cara? Enfim, preciso falar isso logo pro Lecto. E ele vai, sabe, levantando. Ah, não preciso me gabar pra ele, mas como estamos falando do Lecto, ele vai pensando. Ele tem cara de que começaria a dizer: Ah, vai lá se confessar direito. Mais uma vez, ele vai entrando. Voltei. Saca só, Lecto. Hoje eu falei com a tia e um silêncio mortal, tá? Não é nem só eu fazendo, mas um silêncio até sem grilos. Porque ele fica chocado. Ah, opa, bem-vindo de volta. E a cena vai cortando de pouco a pouco, como se fosse algo macabro. E a gente percebe o corpo do Lecto no chão com uma espada fincada em seu peito. Lecha! Foge. A gente percebe que o Lecto ainda tá vivo. O Urudo fica desesperado enquanto ele vai falando: Foge. No que resta suas forças. Você ainda tá vivo? Por que você ficou assim? Eu vou te ajudar agora. Com certeza eu vou te ajudar. Urudo, foge! Ele vai puxando ele pra perto com o que ainda resta pra ele de força. Por favor. Ele quase num tom de choro, só que ele não tem forças pra chorar. Por favor, muda esse mundo de merda. Que você. E não dá tempo dele refletir ou pensar, porque ele é acertado por um taser. Liberado. E vão surgindo vários daqueles guardas do início. Fique quieto. E eles vão rendendo ele. Você será conduzido como infrator pelo crime de assassinato. E o Urodo fica desesperado. Hã? O quê? O que você está dizendo? Não fui eu. Óbvio, não fui eu. Além disso, o Lecton ainda tá vivo. Ele não tá mais vivo. Infelizmente, o Lecton faleceu. Que bobagem você está dizendo, meu jovem?
Acha que consegue se justificar de assassinato? Você está todo sujo de manchas de sangue. Não é isso. Não fui eu. Ei, cale a boca, seu assassino. Nada do que você disser vai adiantar. Ei, escuta o que eu tenho a... Seus nativos imundos. Eu tô falando que não é isso. Escuta. E um deles só se prepara e dá um soco, apagando o Urudo. Ei, você ouviu? A cena corta, né? Parece que o Urudo finalmente matou alguém. Além disso, a vítima é o próprio pai de criação. E a tia percebe isso. Não pode ser. Urudo? Ela vai apertando forte o ursinho. Você cometeu um crime gravíssimo nessa bela terra sagrada. Não satisfeito em o lixão e sujar a cidade, alguém, como se fosse um ministro, tá recitando para ele alguma coisa. Estendeu as mãos para uma prática ainda mais sórdida, que é tirar a vida de alguém. Por mais que essa pessoa seja um nativo, não serão permitidos que alguém que tenha cometido um crime de assassinato permaneça nessas terras nem por um segundo a mais. Por tal, o condeno à pena de morte. E, igual o condenado mais cedo, Urudo está do mesmo jeito, sendo erguido por duas vigas, que o abismo engula todas as imundícias. E Urudo vai pensando, o que é isso? Como que eu cheguei nisso? Não é isso. Por favor, alguém ouça o que eu tenho a dizer. Ele fica surpreso e percebe, tia, o Lecto, ele foi morto, por favor, encontra o culpado. Eu acreditava em você. No fim das contas, você realmente era o filho de um assassino. Ele chocado, mas o que choca nele é como se fosse o bater de relógios quando o bichinho que ela tava nas mãos se cai. A imundície para o abismo, a imundície para o abismo vai ouvindo essa mesma frase repetidamente, várias pessoas falando. Clique, clack. É a única coisa que o Urudo ouve. Clique, clack, clique, clack. É um tilintar de relógio. E por último ele ouve clack. E ele começa a rir. A chave na cabeça dele finalmente terminou de girar. Ele continua rindo e diz: os imundos aqui são vocês. Vocês são uns merdas que não possuem vontade própria. Têm olhos e ouvidos, mas são uns aglomerados que não enxergam nem ouvem. Vocês todos. Ele para, porque no meio da multidão de rabiscos iguais, ele percebe aquele mesmo homem, só que agora sorrindo. E ele vira com ódio e fala: então foi você, Clank. Vou te jogar no inferno. Vocês, humanos, todos vocês. E ele fala isso enquanto ele é arremessado, ou melhor, despencado para o abismo. Eu vou matar todos vocês. Num batimento cardíaco do Urudo, ele percebe ao fundo um ser vivo em cócora e ele continua caindo. E um preto. Ele de pouco a pouco vai acordando em volta de um punhado de lixo. Que cheiro! Um cheiro não de apenas lixo, mas forte o suficiente para fazer suas narinas sangrarem. Ele repara nisso e vai olhando sua volta, quilômetros e quilômetros e quilômetros à sua volta de apenas lixo. Que lugar é esse? Eu fui jogado pro abismo, ele vai pensando. Só que ele não repara que tem uma criatura gigantesca se aproximando atrás dele. Dizem que ali era um grande lixão. E aí ele percebe agora, onde lixos e humanos e também quaisquer outros tipos de imundícies chegavam no fim. Ele vai reparando nos detalhes tenebrosos que a criatura possui. Ali era o verdadeiro abismo do inferno. Escuro Fedido, o nível mais baixo. Uma história que sobe em disparada a partir daqui. Senhores, infelizmente chegamos ao final de mais um capítulo. Mas calma, relaxa. Logo mais eu tô de volta trazendo essa e outras obras para vocês. Mas a gente fica por aqui hoje. Eu despeço dos senhores. Fui!